Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está me vendo do outro lado aí, vamos começar mais um podcast, Bolchetando com o Paulo Podcast, um patrocínio da Porma Shield. Hoje eu estou tendo a oportunidade de ter aqui do meu lado uma pessoa que eu considero meu amigo, Sérgio Liana, entendeu? Ele vai falar um pouco sobre ele. Sérgio, bom dia, muito prazer estar aqui comigo, aqui Bolchetando com o Paulo, patrocínio da Porma Shield. Me fala quem que é o Sérgio Liana, sua trajetória do Brasil para a América, e vamos continuar. O que você fala para mim? Fala sobre você um pouco, para as pessoas que estão do outro lado escutando, quem que é o Sérgio Liana? Bom, primeiro, obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui com você. É sempre um prazer. A gente, como você disse, a gente hoje tem uma amizade. E nós não somos apenas conhecidos, a gente somos amigos hoje. E eu tenho um prazer enorme de estar aqui. Não, Sérgio, o prazer é todo meu, que é isso. Estar com você. Obrigado. Bom, a minha história, esse ano, em janeiro desse ano, fez 10 anos que eu estou morando aqui na Flórida. E parece que passou tão rápido que a gente acaba nem percebendo, né? Uhum. Fez 10 anos agora em janeiro. E fora toda a trajetória, Paulo, sempre foi um sonho, né? Vir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos e ter a vida dentro dos Estados Unidos. Isso vem lá de trás. Eu tinha 7 anos quando a minha mãe falou um dia para mim assim: você vai fazer inglês, você vai estudar inglês, porque um dia você vai usar. E isso é uma coisa que eu Sabedoria sempre... de mãe, né? Pois é, foi uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, né? E eu lembro que quando eu tinha 10 anos, surgiu aquele videoclipe do We Are The World aqui nos Estados Unidos, e eu lembro que eu escutei aquele vídeo, aliás, eu escutei aquela música, e eu quis saber o que estava sendo falado ali. Me despertou o interesse de saber o que estava sendo falado. E aí foi quando eu intensifiquei os estudos, né, no inglês. Na época eu tinha 10 anos, mas foi quando eu intensifiquei que eu queria saber. Era uma curiosidade minha. E aí as coisas vão levando uma coisa para outra e aí você vai crescendo. Eu sempre tive a facilidade de aprender línguas, né? Então, isso foi indo, fui estudando mais e fui entrando eu fui passando pro colegial, né? Que no Brasil é diferente, né? A classificação. Hoje também já mudou. E acabei estudando Direito, me formei em advogado e eu usava muito o inglês. Era curioso que sempre aconteciam situações onde aparecia um cliente que tinha alguma necessidade, onde precisava falar o inglês ou precisava usar da língua, né? E até que um dia eu tinha um cliente no Brasil que me fez um convite de viajar para a China com ele como advogado, pelo fato de não falar o inglês, ele, né? E aí eu fui com ele como advogado e voltei sócio. Então, interessante. Pois é. Aí nós tivemos uma empresa que eu representava uma fábrica chinesa de material termocontrátil no Brasil, que é um material de borracha que isola painel elétrico, e aí quando você sopra com ar quente, ele encolhe. E isso acabou virando uma norma no Brasil. Então, as indústrias que utilizavam painéis elétricos, elas tinham que utilizar do material termocontrátil, que é uma borracha isolante. E isso fez com que eu desenvolvesse paralelamente com a minha atividade jurídica uma empresa representante desse material. Tivemos uma trajetória curta nesse ramo. No final das contas, eu percebi que o mercado estava indo para um outro lado. As grandes indústrias como a Siemens no Brasil, elas tomaram isso para elas. Então diminuiu um pouco o mercado para os independentes. Eu acabei vendendo a minha parte da empresa, fui trabalhar no setor privado como diretor comercial de uma empresa na área de tratamento de água e efluente. E fiquei lá alguns anos e depois de lá acabei tendo a oportunidade de vir embora. Foi quando a gente planejou toda a mudança e na época meu filho estava com 5 aninhos. E aí a gente mudou aqui para a Flórida. E aí foi uma mudança completamente repentina, não porque foi planejada, mas foi uma mudança de vida, praticamente. Porque eu já não estava atuando na área que eu estava, eu trabalhava para mim mesmo, fazia investimentos de bolsa de valores, essas coisas. Quando mudei para cá, continuei fazendo essas atividades pessoais minhas. E aqui nos Estados Unidos eu tive
eu tive contato com o mundo do real estate. No começo, como eu assessorava alguns clientes meus que mudavam as empresas para cá, então eu fazia um pouco esse trabalho de consultoria para empresas brasileiras instalarem nos Estados Unidos. E no final das contas acontecia que a maioria dos empresários compravam imóveis aqui. E aí eu percebi que nessa de comprar imóveis aqui, eu passava isso para outros profissionais fazerem, porque eu não fazia. E eu percebi que ali, além de ser uma área que eu estava começando a ter um interesse por aquilo, o retorno financeiro era muito bom. Foi aí que despertou seu interesse a ser real exato. estate. Aí eu falei, por que não fazê-lo, né? E aí eu estudei, tirei a licença, fiz tudo o caminho que tem que fazer, que até eu brinco aqui que eu estudei tanto quanto para tirar o AB no Brasil, para tirar a licença de real estate, que é uma área muito regulamentada, né? A Flórida, principalmente, é um estado onde a regulamentação do real estate é muito forte. E não estou dizendo que é impossível, que não é qualquer um que faz, pelo contrário. Mas eu, na minha capacidade, eu estudei bastante para fazer e acabei tirando a licença necessária. Uma história interessante, talvez você saiba, ou você sabe que eu já contei para você, mas as pessoas que estão do outro lado da câmera não sabem, eu já tirei minha licença de real estate. Dentre outras, né? Dentre outras, eu já tive várias licenças, eu não tinha o que fazer quando eu cheguei na América, eu sempre gostei muito de estudar, e eu tirei a minha licença de real estate, porque eu comprava bastante imóvel, eu comprava, vendia, reformava, falei, deixa eu entender o que é real estate, por que tem que pagar 3%, por que tem que pagar 6%, e eu comecei a querer entender sobre o contrato, só que ninguém falou, mas uma questão de burrice, ou ignorância, sei lá, eu não sabia que a cada 2 anos você tem que renovar a sua licença, porque no Brasil, como você tinha a OAB, entendeu? Você paga só a anuidade anual, você não tem que prestar nenhum custo, tem que prestar nada mais. Exato. E felizmente nos Estados Unidos, que isso é muito para deixar bem claro que é importante, é a Continuing Education que a gente fala. As pessoas, qualquer tipo de licença que você tiver, a cada 2 anos você tem que fazer a Continuing Education, que é para aprimorar, aprender novas leis, conhecimentos, tudo. Eu não sabia. Eu não renovei a minha licença ficou lá, ou seja, eu já tive licença de real estate, mortgage broker, general contract, eu não sabia que tinha que renovar, mas foi para lá. Isso faz parte da regulamentação da Flórida, né? Obviamente que os profissionais, é exigido dos profissionais isso para que você mantenha um nível de profissionais elevado. De profissionalismo, para que você sempre esteja atualizado. Mudam todo dia. As leis também aqui são cíclicas, né? As coisas alteram e você tem que deixar o profissional bem qualificado. E isso é uma coisa positiva, não vejo como uma coisa negativa. Não, eu também não vejo, só que eu não sabia. Só não pode esquecer. Eu fui estudando. Tira essa licença, tira outra licença, tira outra licença. Eu ainda fui no fim da história, eu não sabia e eu não era bem assessorado também. Eu não usei minha licença igual você. Você vive da sua licença. Sim. Você é para quem não sabe o que é um real estate, o real estate aqui nos Estados Unidos é como se fosse no Brasil um corretor de imóveis, entendeu? Uma forma mais aperfeiçoada é um corretor de imóveis, só que você colocou sua licença, você abriu sua própria empresa, você tem a empresa hoje que você também não vivia disso, por isso que eu não renovei. Mas vamos lá, Sérgio, fala pra gente, o que você vê nessa trajetória, desde quando você começou no mercado de real estate? O que você viu do mercado imobiliário? Nós tivemos uma bolha imobiliária alguns anos atrás. Não sei se você estava aqui quando a bolha imobiliária aconteceu. O que você vê? Nós tivemos o Covid, que também representou uma mudança enorme no mercado imobiliário. Sem dúvida. Faz para a pessoa que está do outro lado da câmera, o que mudou depois da bolha imobiliária? O que mudou depois do Covid? Qual que é a sua visão? O que vai acontecer com o mercado? Até para as pessoas que vão ver a gente em termos de investimento, se vale a pena investir hoje no mercado imobiliário. Fala um pouco para o pessoal que está do outro lado aí, bolchetando com o Paulo, o que eles vão achar aí? O que você pode dizer para a gente, pela sua experiência, que vive isso todo dia? Sim. Bom, como todo país desenvolvido, os Estados Unidos também enfrentam crises que é inerente a natureza e a força que o país tem. O Covid, quando veio para cá, como em todo lugar do mundo, afetou também a vida de todo mundo. Antes do Covid, vamos colocar assim, eu não estava aqui nos Estados Unidos em 2008. Então, a bolha imobiliária que aconteceu aqui, eu não vivi ela aqui. Obviamente que a gente sabe o que aconteceu, mesmo estando no Brasil,
Mas isso também houve uma diferença, principalmente na questão de financiamento de imóveis nos Estados Unidos, né? A forma com que os bancos aprovavam financiamento naquela época e outros fatores desencadearam aquela bolha. As coisas entraram nos eixos, obviamente, e aí a gente viveu praticamente 10 anos depois dessa crise, quando entrou o Covid. Para as pessoas terem uma ideia do que a gente está querendo falar sobre isso. Antes do Covid, até o final de 2019, a gente tem acesso aqui, como corretor, aqui nos Estados Unidos, a um sistema que é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, as pessoas... A profissão de corretagem de imóveis ela tem uma regulamentação completamente adversa do que acontece aqui. Aqui nós temos uma plataforma onde os imóveis são listados, que é o MLS, né, o MLS, e nessa plataforma todos os corretores têm acesso às informações. Os imóveis aqui, como você sabe, são de exclusividade dos corretores que listam ele. Ou seja, os representantes do vendedor. Do dono da casa. O dono da casa. O corretor que representa o dono da casa tem exclusividade sobre aquele imóvel. Só ele pode anunciar. Porém, todos os outros corretores da Flórida têm acesso e podem trazer o comprador. Dentro dessa maneira de enxergar o mercado, antes do Covid, na plataforma nossa do MLS aqui no sul da Flórida, a gente enxergava, quando você entra no sistema todo dia de manhã, o número de imóveis lá disponíveis. E esse sistema é um live system, ou seja, é um sistema vivo. Se você ficar lá atualizando, você vai ver que esse número vai mudando. Por quê? Porque casas vão entrando no mercado e casas vão saindo. Então, antes do Covid, no final de dezembro de 2019... Quando você entrava no sistema, você via lá 55 mil listings. A gente variou um pouco entre 55 a 58 mil listings. Era um número desse tamanho? Exatamente. Era a nossa vida normal de disponibilidade imobiliária no sul da Flórida. Quando chegou o Covid, em março de 2020, que deu o lockdown, obviamente que ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que ia acontecer. Porém, um fenômeno curioso aconteceu na Flórida. Pelo fato da Flórida ser um estado quente, com um clima favorável, com situação de taxes, de impostos extremamente favoráveis e de contábil favorável para as pessoas, muitos americanos que moram ou que moravam em estados frios perceberam que uma doença dessa que estava matando muita gente, perceberam que eles precisavam mudar de onde eles estavam. Então, eu já ouvi de clientes que eu atendi de estados como Nova York, Connecticut, New Hampshire, falaram o seguinte, falaram assim, essa doença está matando todo mundo. Eu posso morrer amanhã. Quer saber? Eu vou viver a vida. Como é que eu vou viver a vida? Aproveitando o good weather. Aproveitar o tempo bom, as condições de impostos favoráveis, eu vou mudar para a Flórida. Esse pensamento não foi 2 ou 10 mil pessoas que tiveram, foram milhares de pessoas que tiveram esse pensamento. Então a Flórida foi inundada de compradores e aí a disponibilidade de imóveis caiu, a demanda subiu, o que fez com que o mercado de real estate na Flórida Esse número chegou a quanto, Sérgio, quando baixou? Quando baixou, esse número foi para 14 mil listings. Então, de 55, 55 mil para 14 mil. Para 14 mil. 41 mil imóveis desapareceram de uma hora para outra. É como se você peneirasse a areia da praia e o que ficar só os grãos em cima, os grossos. O filé foi tudo embora. Foi tudo embora. Então, ou seja, tudo aquilo que ninguém mais queria é o que tinha disponível no mercado. O que queria acabou. A gente até brincava, se botar uma casinha de cachorro na rua, vende. Porque aí foi quando aconteceu aquele fenômeno de pessoas pondo oferta $100 mil acima do valor pedido, dependendo, obviamente, do valor da casa. Eu cheguei aí num open house de uma casa que estava no mercado a $700 mil. Tinha uma fila de 1 hora de corretores para entrar no open house. É coisa assim, é coisa de outro mundo. Não tinha onde parar o carro na rua. E aí eu cheguei nessa fila, estava com o meu cliente. 1 hora quase de fila depois, a gente já estava perto da porta para entrar, porque os corretores só deixavam, eu não lembro, 10, 12 pessoas por vez. A corretora apareceu na porta e falou, tchau, pode ir embora, acabamos de receber uma oferta $100 mil acima. E o dono da casa quer parar o open house. Então assim,
foi uma época que... Atípica. Atípica. Todo mundo estava vivendo uma loucura no real estate aqui que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Muitos boatos surgiram no mercado de que isso vai virar uma bolha e vai estourar, que isso vai acontecer. E, na verdade, não aconteceu nada disso. Na verdade, o que aconteceu é a gente saiu de um nível e a gente mudou de nível de valores. Então, essa curva ela não volta mais para baixo. Óbvio que a gente agora vai flutuar nesse novo nível. Ou seja, os imóveis tiveram uma valorização de mercado e você acredita que esse valor vai permanecer hoje? Sim, ele vai flutuar dentro desse novo dentro nível. De um limite pequeno. Mas a gente não volta mais para os níveis pré-Covid. Não volta mais. Hoje a demanda da Flórida continua forte. Muitas empresas vieram se instalar na Flórida. Mas por que continua forte, Sérgio? Porque, primeiro, por conta principalmente da questão de impostos que é mais favorável na Flórida. A gente não paga imposto de renda estadual aqui. E a questão do próprio, as questões das pessoas que se aposentam, existe uma isenção fiscal para aposentadoria, você sabe disso. Então as pessoas perceberam que, além de eu ter uma qualidade de vida melhor por conta de clima, a gente não tem inverno rigoroso na Flórida. A gente não tem uma série de questões. É lógico que a gente tem o furacão, mas isso são situações que passam às vezes 2, 3 anos que não acontece nada. Mas a parte disso, as companhias grandes nos Estados Unidos perceberam que, mesmo tendo um clima, aliás, mesmo tendo essa questão de hurricane, a questão climática e a questão de impostos é muito favorável. Então, muitas empresas vieram se instalar na Flórida e isso traz muita gente para trabalhar e a demanda ainda continua forte. Os estados que estão sofrendo hoje todo mundo está sofrendo hoje com com juros e com inflação. Na Flórida ainda eu acho que a gente tem uma situação um pouco mais favorável com relação a isso. O que levou também, pelo que eu ouço nos jornais, nas revistas que a gente acompanha aí, o que levou também a migração da Flórida para a Flórida, né, foi que os imóveis, quando teve o Covid, muitas empresas fecharam, né? Sim. Ou seja, você só podia trabalhar remotamente e as pessoas decidiram, eu vou trabalhar aqui, já que eu vou trabalhar remotamente, para que eu vou morar em Nova York? Para que eu vou morar na neve? Eu vou morar na Flórida. E pelo que eu escuto, você pode até nos ajudar nesse sentido, muitas pessoas venderam os imóveis que eles tinham nessa região do norte, New York, New England, e Sim. venderam para cá com valores, que os imóveis, nós sabemos que os imóveis lá tinham um valor extremamente alto, e vieram morar na Flórida, sobraram dinheiro ainda para fazer outras coisas. Sem dúvida. É curioso que, assim, um outro fator, fora esse que aconteceu, Paulo, é que você comentou do home office, né, do escritório em casa. Como muitas empresas elas começaram a permitir isso, as pessoas que moravam em casa de 2 quartos, por exemplo, elas precisavam de um quarto a mais para ter um office. Então, os de 2 quartos partiram para um de 3. Os que tinham 3, que às vezes tem 2, 3 filhos, foram para um de 4. Os de 4 foram para um de 5. Então, existiu essa mudança de estrutura mesmo. Porque o pai trabalhando em casa, não adianta botar um computador na mesa da cozinha para trabalhar. Ele precisa ter um office. Você precisa ter um office. Um escritório dedicado a ele. Então, muitos clientes fizeram isso. Partiram de imóveis de 2, 3 quartos para imóveis de 3, 4, 5 quartos. Então, houve também essa mudança de patamar, né? Ou seja, de casa para essas pessoas, pela exigência de ter um office em casa. E nós sabemos que nessas regiões do norte, principalmente New York, New England, New Jersey, Califórnia, que teve muita gente que saiu da Califórnia, para você mudar de uma casa de 3, 4, uma casa de 4, 4, de 4 por 5, o valor é impraticável. Sem dúvida. E a Flórida foi a melhor opção dessa daí. Sem dúvida. Você acredita que muita gente está falando, a gente escuta boatos aí, como você falou, que todo mundo já comentou, que ia ter uma bolha imobiliária, a gente vai... Todo mundo falou que o mercado de real estate ia cair, ia parar quando o nosso governo americano colocou a taxa de juros de 5, 6, 7, 8, 9%, porque a gente estava acostumado com uma taxa de juros irrisória, 2, 3%. O que você viu que o Fed agora acredita, ele comenta que a partir de agosto, né, ele está querendo diminuir a taxa de juros. Hoje a taxa de juros está variando entre 6 a 7. De 6 a 7%, dependendo no seu credit score, que é o valor que você tem, Sim. do valor que você dá de down payment. O que você vê
pela sua experiência no real estate que você tem acompanhado, você acha que a taxa de juro é um fator, Sérgio, no financiamento de uma casa ou não? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Hoje, a gente até essa semana nós tivemos uma oportunidade de viajar para ver alguns imóveis aqui na Flórida e a gente ouviu isso até dos próprios construtores. Hoje, o que conta é a affordability, ou seja, é a capacidade financeira de comprar e pagar. Uhum. Então, é óbvio que os juros tem uma parcela muito importante nisso. Afeta isso muito. Da forma com que o mercado caiu para 14 mil listings lá, que estava todo mundo comprando, num afã de aproveitar os juros. Que eu vendi casa, os clientes compraram casa com juros de 2%, 3%. Ou seja, põe o dinheiro no banco para trabalhar para ele, a casa estava paga de graça. Ou seja, estava free money para pagar o mortgage. Hoje a realidade é outra. O governo fez uma subida nos juros para dar uma segurada nessa questão toda. E agora existe a previsão de, a partir, eu acho que em junho talvez, começa uma queda pequena. Gradual, né? Que ele vai tirar 0,25. 0,25. Então, assim, isso logicamente ajuda o mercado. Ontem, por acaso, eu tive um cliente meu que exatamente nisso que nós estamos falando, ele me ligou, a gente estava voltando de viagem, ele me ligou e disse exatamente isso. Ele falou assim, Sérgio, eu não vou mais comprar essa casa porque a taxa de juros, eu não posso pagar o mortgage, ou seja, o financiamento imobiliário, nesse número, nesse patamar. Porque está impraticável para mim, eu não consigo, eu não vou conseguir pagar. E essa justificativa dele bate exatamente aonde? Na taxa de juros. Porque se a gente falasse isso há 3 anos atrás, esse número seria diferente. Hoje, com a taxa de juros girando, e você bem disse, por conta do credit score, isso muda. No caso dele, ele estava conseguindo uma taxa de 7,5%. Para ele, 7,5% de juros no financiamento imobiliário, e ele estava dando 6% de entrada, representa muito forte. O mortgage, o financiamento, o principal mais os juros, é muito pesado. Então, assim, respondendo a tua pergunta, sim. Hoje, muitos clientes estão sendo afetados por isso. Muitas pessoas hoje estão segurando os financiamentos do jeito que está para não precisar refinanciar e cair numa taxa mais alta. Só que tem muita gente aí com taxa de juros alta no financiamento, porque obviamente os salários não acompanharam essa valorização. Então hoje eu não acredito numa bolha, eu não acredito vai acontecer alguma coisa onde vai ter uma queda, eu não acredito nisso. O que eu acredito que pode acontecer é muita gente vai ter que refinanciar. Refinanciar tem custo, não é de graça. Para tentar baixar isso, porque senão o que vai acontecer vai ter muito imóvel no mercado em foreclosure. Que é o quê? O foreclosure. Você não consegue pagar e aí o imóvel volta para o banco. O foreclosure, você acredita nisso por causa de... Porque existe uma... Como é que eu vou falar? Existe uma quantidade de casas que foram financiadas numa taxa de juro alta. Sim. Existe uma modalidade de financiamento que é o ARM. É o ARM. Ele é adjustable. Ele ajusta. Então, depois de 5 anos, 3 ou 5 anos, ele ajusta. Então, ou seja, ele lacra o financiamento, por exemplo. Os imóveis, normalmente, eles são financiados de 15 a 30 anos, não é verdade? A maioria, 90% são 30 anos. 30 anos, ou seja, os primeiros 5 anos, vou dar um exemplo. Vamos voltar nos para as pessoas que estão do outro lado poderem entender. Quem comprou a casa há 5 anos atrás, como a taxa de juros estava baixa, ele lacrou o financiamento em 2,9%. Vamos dar um exemplo. Sim. 3%. Sim. Hoje vai completar 5 anos, a taxa de juros está em 6,75% ou 7%. Não, é mais. Vai dar mais. Vai dar mais. O 6 ponto alguma coisa, ou 7, é para quem está entrando agora. O Zeca tem que a primeira. Exato. Quando você está no ARM, que é o ARM, onde você, depois ela muda, ela recalcula, ela chega a 8, quase 9. Ou seja, ele vai sair de uma taxa de juros de 3% e vai cair numa de 8. Uma de 8. Com isso, o salário dele não aumentou. Nós sabemos que o salário não aumentou 5%. Exato. Então ele vai refinanciar a casa num valor alto, um refinanciamento onde ele não vai ter condições de Se ele refinanciar, ele pode ter condições de pegar uma taxa de 6%, não vai chegar tão alto se ele refinanciar. Porém, o que as pessoas não lembram é que o refinanciamento custa. O refinanciamento hoje, pelo que eu tenho acompanhado no passado, quando eu comprava e vendia imóvel e refinanciava,
Acho que a despesa chega até 2% do valor do imóvel, não é verdade? Exato. Porque você tem o original loan, que é 1%, e você tem as outras despesas que tem. Então, você teria que investir 2% do valor do seu imóvel para poder tentar negociar uma taxa reduzida. Exatamente. E as pessoas não veem isso. Então, no papel, né, desculpa, no papel você tem que pôr para exatamente entender se você ainda tem, vamos supor, 25 anos de financiamento. Esse refinanciamento que eu estou fazendo, esse investimento esse que você custo faz, se vale a pena. diluído, vale a pena? Vai abaixar o meu financiamento a ponto de em 20 anos eu conseguir amortizar? É o que os analistas do mercado e a maioria dos corretores falam. Se você não for ficar na casa nos próximos 5, 10 anos, não vale a pena refinanciar. Exato. Porque o valor que você vai investir, por exemplo, a maioria das pessoas na Flórida, você sabe disso, elas moram na casa o quê? Qual que é a média? 7 anos. 7 anos, ou seja, em 7 anos eu vou sair procurar uma casa maior, uma casa melhor, Sim. ou uma localização, ou trânsito, uma série de coisas. Então não vale a pena refinanciar. Se você vai ficar na casa 7 anos, não vale a pena. Pois é, mas isso pode ser, você pode ficar naquele círculo vicioso, né? Qual que é? Qual seria? O juro subiu, e aí imagina uma família, o juro subiu para uma taxa... Ele tem uma prestação de 2.500, vou dar um exemplo. Ele foi para Isso 3.200. 3.200. Ele não consegue pagar. E para refinanciar vai custar $20 mil. O que Então, faz? ele está entre a cruz e a espada. Ou ele paga $20 mil, ou ele se compromete em 700 e corre o risco de perder tudo que ele investiu. Então, ele está sem saída. Ele está num beco sem saída. Pois é. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode vir a acontecer com um certo volume. A gente ainda não está vendo isso. Sempre houve isso, mas assim, da forma com que os boatos surgiram, a gente não está vendo isso. Porque o COVID, Pelo menos por enquanto. O Covid aconteceu quando? Nós estamos no O lockdown foi em março de 20. 2020. Março de 20. De 20. Então, os financiamentos começaram em 2021, mais ou menos. Né? Mais ou 2020, 2021, que foi quando a Flórida, aquelas taxas favoráveis. A Flórida diminuiu e abriu mais o mercado. Então, nós estamos falando aí alguma coisa, se você falou que os períodos são ajustados de 5 anos ou de 3 a 5? Tem de 3 e tem de 5. Porque eu já vi a situação de 3. Então nós começaríamos a ver essa situação no final de 2024 ou 2025. 2025 a gente tem a probabilidade e a possibilidade de ver as pessoas começarem em default porque eles não têm condições, tendo em vista a taxa de juros. Isso se, obviamente, Paulo, é óbvio que esse ano é eleitoral. Você acha que o ano eleitoral tem alguma influência na taxa de juros? Bom, o governo tenta fazer o que for possível para tentar conseguir continuar no poder. Porque nós estamos vendo, desculpar cortar você, Sérgio, mas nós estamos vendo que o nosso presidente, independente de que partido ele seja, o presidente atual hoje, ele não está conseguindo monopolizar o FEDS. O FEDS que controla o chairman, que controla os FEDs, ele está fazendo o que ele quer. Exato. Ele está fazendo o que ele acredita que seja ideal para a economia. Ele não está, porque o presidente às vezes fala, eu quero que abaixe o juros, ele vai lá e fala que não. Ou seja, não sei se isso é bom, se isso é ruim. O que você vê nisso? Você acha que o novo presidente, independente de quem seja, que a gente vai ter mais uma revanche política novamente agora? Sim. E você acredita que o presidente tem poder ou o FED é uma instituição independente e ele faz o que é melhor para a economia? Não, Paulo, olha, eu acho que tudo são fatores que influenciam. Obviamente que as decisões que vêm da presidência da República vão interferir nas decisões que o FED vai tomar e vice-versa. São órgãos, são níveis diferentes, mas que tudo, no final das contas, tem que conversar da mesma forma. Então, assim, da mesma maneira que agora o governo está segurando... A nossa previsão de baixa de juros era agora em março. A aposta de mercado era agora começar em março. E o mercado já está começando a apostar em junho, julho. E aí já tem gente falando em agosto, ou seja, nós estamos cada vez mais chegando perto do quê? Postergando da eleição. Da eleição. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não tem controle, a gente não tem como entender exatamente o que está acontecendo. O que a gente vê é na prática. É como eu disse para você, ontem, na prática, eu escutei de um cliente, lá no carro onde a gente estava voltando de viagem, que eu não consigo pagar a taxa de juros agora. Então, assim, a água está batendo já no pescoço? Tá. Isso hoje está afetando a venda do mercado imobiliário, Sérgio? Você como profissional, Sim. Isso está afetando você hoje? Sim. Quando a gente saiu do Covid e a gente começou a entrar numa vida normal, vamos chamar assim, eu apostava
e eu falava isso para os corretores que eu treino, eu dizia para eles o seguinte, eu acho que o nosso novo normal era 55, 58 mil listings. O nosso novo normal, gente, agora depois do Covid, vai ser lá para os 35 mil. Por quê? Porque a gente ficou muito estancado mais ou menos nessa faixa. Quanto é que nós temos hoje, Sérgio? Eu vou chegar lá. A gente estava um pouco estancado nessa faixa de 34, 35, 36, voltava para 35. Então eu dizia o seguinte, a minha aposta era que o novo normal da Flórida seria esse. Acontece que as taxas de juros elas não caíram do ritmo que a gente esperava. Hoje, nós já chegamos a 45 mil. Então, assim, se a gente pensar que o normal pré-Covid era 55, nós já estamos em 45. O que está mostrando isso para nós? Muitos compradores estão no mercado segurando a compra. Estão no mercado dizendo, eu vou esperar ver o que vai acontecer. Eu não posso pagar esses juros. Então, aí começa a boataria de vai cair, e tá todo mundo segurando. Então, esse todo mundo segurando tá desde janeiro. E nós já estamos em abril. Então, assim, é óbvio que, dependendo da faixa de mercado que você atua, no high-end, por exemplo, isso não afeta. No high-end, pelo contrário, os grandes investidores de bolsa de valores dos Estados Unidos estão ganhando dinheiro a rodo. Então, muitos deles tiram um pouco de recursos em bolsa e põem em ativo imobiliário. Então, o mercado high-end está andando da forma que sempre andou. Agora, a grande faixa de mercado que a nossa aqui é de 500 a 800 mil, mais ou menos é onde... Que é abaixo de $1 milhão. Que é onde está a grande maioria dos compradores. Essa faixa está um pouco estancada. Por quê? Porque está todo mundo esperando ver o que vai fazer. Nessa faixa... Eu diria que 60%, 70% dos imóveis são financiados. Então tá todo mundo segurando. E o que aconteceu? A gente subiu de 35 para 45 mil listings. Então tem muito mais inventário no mercado. A gente pode correr o risco de voltar ao que era pré-Covid, 55 mil. Pode, eu acho. Hoje eu já diria para você que sim. E o que isso acontece no mercado atual? Quando você tem muito imóvel disponível no mercado, o valor aumenta a competição, o valor tende a cair. Demanda, quanto mais oferta e demanda. Exato. Então você tem mais demanda, aliás, você tem mais oferta e a demanda está esperando para ver o que vai acontecer. Então, baseado pela sua experiência, pelo que você tem vivido, o ideal seria interessante não comprar um imóvel e esperar hoje ver o que acontece, talvez você conseguiria um preço melhor, ou não. Então, é difícil da gente dar essa orientação, por quê? Porque tudo pode acontecer. Quando veio o Covid em março de 2020, todos os meus compradores pararam. Todos eles pararam de comprar. E eu não digo que eles estavam certos ou errados, porque se eu fosse um comprador naquela época, 99% de chance que talvez eu também estaria parado. Pela incerteza do mercado. Pela incerteza. O que vai acontecer? Essa doença, ninguém sabe o que é. O mercado parou, ninguém saía na rua. Como é que vai comprar casa desse jeito? O que vai acontecer com o mercado? E aí, eu tive até uma conversa na época com o pessoal de real estate também, e eu disse o seguinte, eu falei, gente, eu acho que, sabe o que pode acontecer? Pode ser que aconteça o contrário. Pode ser que as pessoas começam a comprar para vir para a Flórida. Eu não tenho bola de cristal, pelo contrário. Eu só achei uma coisa que no final das contas eu dei algumas orientações aos clientes. Eu falei, gente, vamos comprar agora que eu acho que o mercado vai subir. Eu não consegui vender nenhuma casa. De março a setembro de 2020. Zero. Ninguém queria comprar. Alguns achavam que eu estava doido. Falaram, meu, você acha que isso aqui vai... Nós vamos parar porque vai cair. Vai acontecer o que aconteceu em 2008. Casa de 300 mil, eu vou comprar por 70 mil. Era o que todo mundo estava apostando. Era o que todo mundo estava apostando. E o mercado fez o quê? Quem queria comprar aquela mesma casa de 300... Pagou 500. Pagou 500 e hoje ela vale quase 800. Ou seja, se você tivesse a bola de cristal e se os seus clientes tivessem ouvido os seus conselhos, hoje eles estariam... Não, eu não estou dizendo que eu sabia. Não. Você entendeu? Não, foi uma presunção que você teve. Eu disse, eu acho que o mercado vai subir. É o que aconteceu. Como que você falou. Poderia subir ou como poderia baixar. Aconteceu. Eu apostei na... Você apostou na ida, algumas pessoas... 90% das pessoas apostaram na bolha.
Pois é. Todo mundo Mas apostou. assim, eu não consegui convencer ninguém nessa época. Todo mundo achou que eu tava louco. Eu falei, eu tava trabalhando com alguns clientes na época e teve um que falou exatamente isso pra mim depois. Ele falou assim, putz, Sérgio, eu podia ter comprado essa casa por 700, ela foi vendida no Open House por 1.300.000. A mesma casa. E ele não foi, ele comprou. Entendeu? Então, assim, esse mercado, por exemplo, essa casa, vamos dar um exemplo prático. Essa casa de 1.300.000, hoje ela deve estar valendo 1.100.000. Ou seja, 1.100.000 tem alguma coisinha. Mas você acredita, pelo prognóstico, pelo que pode acontecer com a taxa de juro, não pagamento, as pessoas entrarem em default, foreclose, uma série de coisas, você acha que essa casa voltaria hoje, seja 700? Não. Qual que seria o nível ideal dessa casa hoje no mercado realista? Isso tudo vai depender de qual o tamanho desse mercado de foreclosure que vai acontecer. Vamos colocar no worst case scenario. Vamos No supor worst que case tudo scenario. aconteça igual em 2008. Ah, não, mas aí... Não, vamos colocar médio. Você acha que o preço seria o quê? 1 milhão. 1 milhão hoje. Então a pessoa que comprou por 700, ela também estaria ganhando. Ela ganhou uma valorização. É como eu disse lá no começo da conversa. A gente saiu de um nível aqui e veio para um nível aqui. Esse nível aqui agora... Existe um gap entre eles. A gente quer vai trabalhar flutuar. uma curva flutuante. Só que a gente vai flutuar aqui, ó. A gente não vai flutuar assim mais. A gente não tá mais assim. Isso aqui foi o que aconteceu em 2008. Veio para cá. Ele deu passos para trás. Eu acredito que nós não vamos ter passos para trás. Vamos falar numa outra parte importante, Sérgio, que muita gente está escutando a gente aí, bolchetando com o Paulo, né? Patrocínio da PermaShield. Aliás, só uma coisa, né? Eu tenho o PermaShield na minha casa. Obrigado, Sérgio, pela preferência. Vamos lá. A gente tem acompanhado, você tem acompanhado, principalmente aconteceu em Nova York agora, para os investidores, que as pessoas que querem investir em imóvel, que alguns estados estão começando a proibir o Airbnb. O que você vê isso para uma pessoa que, por exemplo, que é um investidor que comprou, que tem interesse em comprar imóvel? Quais seriam os caminhos, quais os estados hoje que permitem a gente ter uma alocação? Porque tem muita gente, por exemplo, a taxa de juros está pequena, a pessoa tenta diversificar o portfólio, vou comprar um imóvel, 2 imóveis ou talvez um apartamento. O que você vê nos seus olhos? Você que acompanha a legislação que muda todo dia, o que você acha que essa modificação na legislação em Nova York podem afetar outros estados, Sérgio? Bom, obviamente que aqui nos Estados Unidos a gente tem que entender que cada estado tem a sua legislação soberania, própria e sua autonomia soberana. Falando um pouco de Flórida, né? Clientes que buscam investimento em imóveis para locação, obviamente que os melhores lugares para isso é onde tem fluxo de turismo. Então hoje, por exemplo, Orlando é um exemplo claro e clássico de pessoas que buscam imóveis para investimento para locação de short term. O que é o short term? É como se fosse hotel. Entra um hoje, sai depois de 3 dias, entra outro em 4 dias, fica 5, fica uma semana. Esse é o short term. E a cidade de Orlando, ela é zoneada por hotel, por uma classificação de hotel. Ou seja, você pode ter a sua casa dentro de, obviamente, os HOAs, que são as associações, eles têm também como controlar um pouco isso. Então não quer dizer que Orlando inteiro eu posso ter um Airbnb. Porque a gente tem ouvido, Sérgio, que alguns condomínios e algumas associações estão começando a proibir, estão começando a colocar restrições. Principalmente, por exemplo, Paulo, olha, Boca Raton, que é a cidade onde eu moro, é proibido o Airbnb. Na cidade inteira, não é num condomínio A, B ou C. Ou seja, a nós estamos no estado da Flórida, onde teoricamente é aberto para Airbnb, mas a cidade de Boca Raton decidiu que em Boca Raton não existe, não pode ter Airbnb. Você obviamente pode fazer a sua locação de períodos curtos, como por exemplo, tem casas perto da praia que você pode fazer locação de 2, 3 meses. Mas não é um Airbnb. Não é um Airbnb. Porque tem aquela rotatividade de todo dia, toda semana. Exato. Ou seja... Aqui na Flórida a gente tem uma legislação que para locações de 6 meses ou menos, além do imposto que é o sales tax normal que o dono da casa paga, você tem o tourist taxes, que é mais 6% em cima do valor. Tem? Tem. Não sabia disso, não? Então é por isso que quando você olha uma casa para alugar por 1 ano, ela custa $3.000, vai, hipotético. Essa mesma casa, ela está disponível para locação de temporada.
Por 5 mil? Por 3 meses por $5.000, por exemplo. Porque em cima disso você tem 2 testes que você paga. E quem paga é o dono da casa. Então ele cobra isso de quem está alugando. Isso é interessante. Você que está do outro lado, você fique sabendo. Se você for comprar uma casa na Flórida e for alugar por um período pequeno, que não é um período de 12 meses, que a gente fala um contrato normal. É de 6 meses ou menos. Ou seja, se você fazer um contrato de 6 meses ou menos, você tem 2 taxes. Você tem o Sales Tax, que é normal em qualquer operação, ainda você tem o Tourist Tax. Exato. Eu aluguei agora um imóvel de um cliente meu, que é um brasileiro, que tem um apartamento na praia aqui em Boca. É um apartamento grande, o aluguel de $27.000 por mês. Eu aluguei ele para uma senhora que tinha uma casa que está reformando e ela quis alugar esse imóvel por 4 meses. O valor para 4 meses não compensou para ela e eu disse para ela. Eu falei, olha, esse apartamento especificamente é um prédio onde não permite mais do que uma locação anual. Ela queria alugar de junho, julho, agosto, setembro. De junho a setembro. 4 meses. 4 meses. Eu falei, olha, além do valor ser mais alto, muito mais alto, o meu cliente não vai mais poder alugar a casa em outubro, novembro e dezembro. Porque é uma locação por ano calendário. Então o que eu acabei convencendo ela a fazer? Faz uma alocação anual. Não, faz uma alocação de 181 dias. Por quê? 6 meses e um dia, aí o valor fica mais interessante, não é porque é igual ao anual, mas ele ficava mais interessante. O meu cliente, dono da casa... Consequentemente, ele consegue alugar a casa novamente. E porque o aluguel dela encerrava no dia 31 de dezembro, contava 181 dias. No dia 1º de janeiro ele já podia alugar. E aí ele fugiu do Tourist Taxes, porque ele ficou 181 dias. Entendeu? Ou seja, as manobras que você Existem, lógico. Existem formas que você evita isso. Não, isso é importante você falar, Sérgio, sabe por causa de quê? Que a gente tem que aconselhar as pessoas que estão do outro lado da linha, do outro lado do podcast, a sempre contratar um profissional. Sim. Um profissional igual você, que tem a sua licença de real estate, você tem a sua própria empresa, você vive disso, entendeu? Isso para você não é um hobby, porque nós, infelizmente, vou falar eu como Paulo, brasileiro, a maioria de nós brasileiros gostamos de fazer tudo sozinho. A gente não gosta de contratar profissionais até para não pagar uma taxa, não pagar aluguel, não pagar isso. E no fim da história a gente acaba se prejudicando. Porque, por exemplo, você ajudou o seu cliente, que é o dono da casa, e você ajudou a pessoa que é a inquilina, onde as 2 pessoas ganharam e as 2 pessoas economizaram ao mesmo tempo. Utilizando de uma forma completamente legal. Você não fez nada de legal. Exatamente. Então é importante você que está do outro lado aí, você saber, sempre procure a ajuda de um profissional. Em qualquer área que você tiver, procure a área de um profissional, porque o profissional está aí para isso. Ele estudou, como você estudou, tirou sua licença, você faz o Continuing Education todo de 2 em 2 anos e você está aí para ajudar o pessoal. Exatamente. Hoje, graças a Deus, para complementar, eu acabei agora, eu tenho licença de broker, ou seja, eu posso... Parabéns agora. Muito obrigado. E a intenção... Join the club, eu já tive, mas já perdi. A nossa intenção agora é ter a nossa própria imobiliária. Uhum. Eu já tenho corretores que vão entrar e trabalhar na nossa empresa. E o que hoje eu quero priorizar e primar pelo treinamento de corretores. A gente sabe que, como qualquer profissional hoje, seja ele médico, advogado, qualquer profissional, existem os bons e os ruins. Mas na nossa área, principalmente como tem muito corretor na Flórida que não trabalha full time com isso, tem muitos corretores que têm a licença porque um dia eu vou vender minha casa ou... Como um Paulo da vida, né? Como um Paulo da vida. Ou meu irmão vai vender a casa e eu trabalho para ele. Né? Só que isso, eu não estou desmerecendo, mas você tem, como a gente falou do Continuing Education, você tem tanta coisa que você tem que saber e você tem que se aprimorar para fazer isso, que eu digo hoje para os corretores que eu treino, se a tua intenção é essa, é ser um real estate agent, que seja o melhor na sua área. Busque sempre ser o melhor na sua profissão. Se você for fazer isso full time, ou seja, uma profissão mesmo, se qualifique, se profissionalize, porque o cliente que está do outro lado, além de tudo, ele merece o melhor atendimento possível. Eu digo, quando eu começo um treinamento para corretores, a primeira frase que eu digo é o seguinte: a compra e a venda de um imóvel é a decisão financeira mais importante de uma família. Até hoje eu só tive uma exceção. O cara comprou um carro que era mais caro que a casa dele. Mas
assim, 99,999999 é a decisão mais importante de uma família. E isso não pode ser levado de qualquer forma. Então, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para ti mesmo. E faça com o coração. É o que eu digo, toda transação que eu faço, eu ponho o coração, eu vou no close, eu acompanho. Eu faço até além do necessário, às vezes, para que a experiência de real estate seja uma experiência confortável e incrível para a pessoa. Não pode ser uma coisa... Uma experiência desagradável. Não pode ser desagradável, não pode ser uma coisa que a pessoa teve um trauma com isso. Como eu tive, quando eu comprei a minha casa na Flórida, foi um trauma para mim. Mas isso é história para outro podcast. Outro podcast. Mas então é isso. Se eu puder deixar uma última mensagem se você está buscando um profissional na área de real estate, busque sempre um profissional qualificado, um profissional indicado para que você tenha uma experiência positiva nisso. Lembra que a decisão de compra e venda de uma casa é a sua maior decisão financeira da vida. E isso tem que ser levado a sério. Sérgio, queria agradecer você aí. Nós estamos chegando quase no final aí. Esse é o nosso podcast, o primeiro de muitos vários que eu vou convidar você. Principalmente agora que você está abrindo a sua nova empresa, Mortgage Broker, onde você... Real Estate. Real Estate, onde você vai... Vamos corrigir, porque ele não vai trabalhar com financiamento ainda. Nós já temos um outro parceiro, que um dia ele vai vir aqui, que é o Lee, da Health Mortgage. Lee, que um dia você vem com a gente aí. Eu queria agradecer você que está do outro lado aí, tá vendo aí o Bolchetando com o Paulo podcast. O Sérgio veio aqui, ele acredita que ele já passou algumas coisas. Eu vou convidar o Sérgio mais vezes. Estarei porque aqui. Eu acredito que esse input que você deu hoje, Sérgio, é muito importante para as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que querem investir, as pessoas que querem entrar no mercado e sempre procuram fazer caminhos sinuosos, tentando evitar de procurar um profissional, entendeu? Isso é importante você falar. Agradeço a sua presença aqui. Você, além de tudo, além de eu ter você como meu, posso chamar você de meu amigo, entendeu? Você tem me ajudado em várias outras situações aí. A gente trabalha de investimento junto. Agradeço você, o seu tempo. Você podia estar hoje mostrando mais uma casa, como você já foi lá ou atrasou. Agradeço, obrigado aí. Deixa uma última mensagem para o pessoal do Bolchetando com o Paulo aí, um patrocínio da Permachilde. O que você pode falar para esse pessoal aí? E deixa suas informações aí, Sérgio, para eles te procurarem aí. Eu tenho liberdade de dar suas informações. Normalmente o podcast é do Paulo e da Permachilde, mas você pode falar sobre você aí. E vamos tentar fazer você crescer junto aí. Fica à vontade. As palavras finais do microfone é sua. Obrigado. Faz a sua, Tafarel. Obrigado, Paulo. Mais uma vez aqui. É um grande prazer estar aqui também colaborando com o teu podcast e trazendo informação para as pessoas, né? Que hoje tem muito podcast aí pelo mercado, tem muita gente falando e tem muita gente falando de real estate, muita gente famosa aí que tem canal e que fala também muita besteira, né? Eu atendo muita gente que vem de outros corretores e eu escutei isso, escutei aquilo, como eu digo, né? Tem muita groselha no mercado. Então, como eu disse um pouco antes, né? Tenha cuidado naquilo que você vai fazer, porque a sua decisão é a maior, é mais importante. E não se sinta desprezado ou menor na sua vida, né? Eu escutei uma frase essa semana que eu vou deixar ela aqui. Deus pode até apertar a gente, mas ele nunca enforca. Bonito. Gostei, Sérgio, com certeza. E aí, pessoal, muito obrigado por vocês terem participado. A gente está chegando no final agora de mais um podcast Bolchetando com o Paulo, patrocínio da Permachilde. Eu vejo vocês em breve. Obrigado. Um beijo no coração de vocês. Obrigado.